Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Que bom que você está comigo mais uma manhã na presença do Senhor. Como todas as quartas-feiras, nós refletimos num tema que nos desafia a termos uma vida excelente, uma vida que agrada ao Senhor. E eu quero começar esse tempo buscando ao Senhor em oração. Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar para que Deus abençoe esse tempo em nome de Jesus. Senhor, na Tua presença, diante da Tua presença, da Tua santa presença, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações nesse tempo, que seja um tempo agradável ao Senhor, que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor, pela Sua graça, fale aos nossos corações através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã nós vamos refletir num texto bastante conhecido de todos nós. Aliás, tem várias histórias interessantes nas Escrituras e hoje nós vamos refletir numa dessas histórias, que é a história de Davi e Golias. E a palavra de hoje é a palavra vencer. E eu quero embasar esta conversa que nós vamos ter nesta manhã num texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 45 ao 47, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Meus irmãos, muitas vezes nós planejamos muitas coisas na nossa vida. Nós queremos vencer, nós queremos superar desafios, nós queremos ser vencedores e às vezes os gigantes da vida surgem diante de nós e nós precisamos seguir em frente, nós precisamos seguir vencendo, porque os vencedores de gigantes não nascem, eles são feitos. Os gigantes revelam de fato quem nós somos, se somos covardes ou corajosos. Há gigantes reais e gigantes fictícios. Há, por exemplo, gigantes fictícios que surgiram diante dos 10 espias, quando eles foram espiar a terra de Canaã. O meu desafio é que eu e você possamos superar as dificuldades, os gigantes que surgem diante de nós, e a gente possa seguir em frente, em direção à vitória. E os gigantes podem aparecer de vários tipos. Eu não sei qual o gigante que você está enfrentando nesta manhã, ou nessa semana, no dia de hoje. Pode ser uma doença, pode ser um relacionamento quebrado, pode ser algo no trabalho, nas finanças, ou um pecado, ou alguma droga, um vício, traição, decepção, mágoa, ressentimento. Não importa qual o gigante que você esteja enfrentando, qual é a crise que você está enfrentando, importa o Deus a quem você serve. E eu quero olhar para esse texto, para essa história de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, e tirar algumas lições daqueles que vencem gigantes. E eu quero que eu e você sejamos vencedores de gigantes, que nós sejamos vencedores, porque Deus está conosco. E quando nós olhamos para a história de Davi, uma das lições que nós tomamos ou aprendemos com Davi é que os vencedores de gigantes são aqueles que tapam os ouvidos à voz do pessimismo. Davi, quando ele chega para enfrentar o gigante, ele vê que o povo estava atemorizado. A Bíblia diz lá que o filisteu disse: Hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E o texto registra que Saul, quando ouviu, e todo Israel, essas palavras do gigante Golias, eles se espantaram e temeram muito. A grande maioria das pessoas é pessimista. E nós vivemos numa época de muito pessimismo. O gigante Golias era um homem com mais de 3 metros e desafiava o povo de Deus. E o rei, o próprio rei Saul e os seus exércitos se espantaram. O gigante Saul se levantava 2 vezes ao dia durante 40 dias, afrontando o Deus de Israel e o povo de Israel. E ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E nós vemos que então surge Davi com otimismo, vencendo ou tapando os ouvidos para o pessimismo. E nós conhecemos toda a história. E hoje nós vivemos uma época de crise, um tempo de crise, mas nesses tempos de crise é que se revelam os verdadeiros heróis, aqueles que enfrentam as lutas. É no ventre
da crise que nascem os vencedores. E Deus está chamando você e eu para sermos vencedores em nome de Jesus. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, disse certa vez que um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade, mas um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Que você seja um otimista. Tape os ouvidos para o pessimismo. Faça como Davi, não dê ouvidos para aquele povo pessimista, para o rei pessimista, e seguiu em frente. Uma segunda lição para quem vence gigantes é que você só vence gigantes quando você não fica lamentando as oportunidades que você não teve na vida. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não faço isso, não fiz aquilo outro, porque o fulano teve aquela oportunidade, eu não tenho essa oportunidade. Nós não vemos em nenhum momento Davi reclamando das oportunidades que ele não teve. Aliás, ele cresceu com as oportunidades que ele teve. Ele aproveitou aquela ocasião que Deus havia permitido para vencer o seu gigante. Davi aproveitou cada oportunidade que ele teve. Cada momento de sua história lhe trouxe experiências e oportunidades de crescimento. Davi em nenhum momento lamentou oportunidades que ele não teve. Juscelino Kubitschek, um dos presidentes do Brasil, ele disse certa vez que o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Então a segunda lição, você só vence gigantes quando não fica lamentando as oportunidades que você não teve na vida. Você já fez isso? Lamentou as oportunidades que você não teve? Não faça isso. Aproveite aquelas que você tem. Aproveite. Terceira lição, você só vence gigantes quando triunfa sobre as críticas daqueles que estão à sua volta. Nós vivemos rodeados de críticos. Davi não experimentou a mesma coisa. Quando ele chega para enfrentar Golias, a primeira pessoa que ele encontra é o seu irmão. E seu irmão já pergunta, o que você veio fazer aqui, Davi? Veio zombar da gente? E Davi então vence aquela crítica e vai em frente, porque a crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós. Eliabe, que era o seu irmão, era o irmão mais velho de Davi e o criticou. A crítica machuca quando ela questiona as nossas motivações. A crítica machuca quando ela é contínua. A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Mas o texto diz que, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram essas palavras a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi não deu ouvidos ao que Saul disse. Saul também estava pessimista. Então é hora de seguir em frente. Só tem direito de criticar, meu irmão, minha irmã, aquele que pretende ajudar. Nunca reaja emocionalmente às críticas. Analise a si mesmo para determinar se elas são justificadas. Se forem, corrija-se. Caso contrário, meu irmão, continue vivendo normalmente. Aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Vença as críticas. Você vai ser um vencedor de gigantes. Mais uma lição que nós aprendemos com Davi. Você só vence gigantes quando desiste de lutar com armas alheias, outras armas. Você precisa usar as suas armas. Eu me lembro desse texto que quando Saul soube que Davi estava determinado a lutar com o gigante, Saul ofereceu a sua armadura, a sua espada, o seu escudo. E Davi, quando veste aquilo, aquela roupa, aquela armadura, ele diz, eu não posso lutar com isso, porque ela não foi feita para mim. Ele diz assim, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E o texto registra que Davi então abre mão da armadura de Saul e ele vai e usa o que ele sabia usar. Ele vai num riacho, pega 5 pedras, pega a sua funda e vai em direção ao gigante. Use as armas que Deus colocou na sua mão. Nós não podemos enfrentar gigantes com armas alheias. Não podemos. Use o que Deus colocou na sua mão. Como quando Moisés estava diante de Deus no Sinai, diante da sarça ardente, Deus perguntou para Moisés, o que você tem na mão? E a pergunta que eu faço para você, o que você tem na mão? Use as armas que Deus colocou na sua mão para vencer os gigantes. Mais uma lição.
Você só vence gigantes quando está determinado a vencer. O texto registra que que sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixou as fileiras e correu ao encontro do filisteu. Davi estava determinado. Quando o gigante foi em direção dele, ele foi correndo em direção ao gigante. Em frente, meu irmão. Você só vence gigantes quando está determinado a vencer. Uma coisa muito interessante disso também é que Davi, quando vai pegar as pedras, ele pega 5 pedras. Você já parou para pensar por que Davi pegou 5 pedras? Ele pegou 5 pedras porque ele sabia que se ele errasse um tiro, ele iria usar outra pedra. E assim ele foi determinado. Ele falou: se eu errar o primeiro, eu vou na segunda, na terceira, o que for necessário, eu vou vencer essa batalha. A nossa maior fraqueza, meu irmão, está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Como disse Thomas Edison, você precisa seguir em frente. Um homem não está acabado quando enfrenta a derrota. Ele está acabado quando ele desiste, disse um ex-presidente americano. E eu estou terminando com mais 2 lições. Você só vence os gigantes quando reconhece que a vitória vem de Deus e a glória deve ser devolvida a Ele. Olha o que ele diz para o gigante: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Nunca se esqueça, quando você alcançar uma vitória, que é de Deus que vem a vitória, e a glória sempre deve ser revertida a Ele. Saul e seu exército fugiu porque olharam para o tamanho do gigante. Davi seguiu em frente porque ele olhava para o tamanho do Deus que ele servia. E se você tem Jesus com você, meu irmão, minha irmã, você tem tudo. Em Cristo você tem vitória, vida, salvação e esperança. Siga em frente. Quem tem o Filho de Deus tem tudo. E eu termino com uma última lição. Você só vence gigantes quando não olha o seu irmão, alguém que está do seu lado, como alguém que você precisa derrotar para vencer. Quando Davi vence o gigante, ele divide a vitória, ele comemora com todos a vitória. É hora de seguir em frente, é hora de não desistir. Davi, quando venceu o gigante, ele ajudou os que estavam desanimados a se reerguerem. Todos estavam apavorados, inclusive o rei. E quando ele vence, ele reanima o povo. O texto diz que a vitória mais saborosa é aquela que nós podemos celebrar junto com outras pessoas. Não confunda, meu irmão, minha irmã, derrotas com fracasso, nem vitórias com sucesso. Na vida de um campeão, sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor, sempre haverá vitórias. A diferença é que enquanto os campeões crescem com as derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias. Nós vemos que Davi, quando ele vence o gigante, todo o povo se reanima. Deus está desafiando você a não desistir, a não desanimar, a seguir em frente. Deus te chama para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Eu quero desafiar você agora a crer no que eu estou falando a você, porque a palavra de Deus nos diz isso, e a orar por isso. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, qual é a luta, talvez ela seja grande demais para você. Como o gigante era demais para Davi, mas Davi sabia que a batalha era do Senhor, e do Senhor veio a vitória. Vamos orar. Coloque o seu gigante, a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema diante do Senhor agora, e nós vamos orar. Senhor, diante da tua presença nessa manhã, eu venho colocar cada pessoa que está aqui comigo acompanhando. Eu venho orar por cada vida, por cada pessoa. O Senhor sabe o que cada um está enfrentando hoje, qual o gigante que cada um está enfrentando. Talvez seja intransponível, humanamente falando, mas o Senhor é o Deus da guerra. A vitória vem do Senhor, a glória é para o Senhor. E eu peço que o Senhor dê força para cada um desses irmãos e irmãs que estão vendo agora a enfrentar esse gigante com a força que vem do Senhor. E possa dizer como Davi disse para Golias: Golias, tu vens contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Hoje mesmo o Senhor te entregará em nossas mãos. Tome posse, que a gente tome posse da vitória, Senhor, que virá do Senhor em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe e que Deus te dê uma linda e abençoada semana em nome de Jesus. Até mais, em nome de Jesus.